Juliana Rosa e a notícia da economia sobre desemprego hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ju, um beijo. Um beijo, bom dia. Capriotti, só dá tempo de falar o que tem de jogo hoje aqui na Rádio Bandeirantes mais tarde na nossa programação. Bom dia, Capri. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Achei que ia dar tempo de falar da cobra, mas então vamos falar aqui dos jogos de hoje da Copa do Brasil, então, que vão definir os primeiros classificados para as quartas de final da competição. Atenção, hein? Porque eu tenho a impressão que o torcedor fica mais assustado em ver o time fora da Copa do Brasil do que dar de cara com uma jiboia por aí. Mas, Bahia e Santos vão jogar em Salvador às 7 da noite. Primeiro jogo, empate por 0-0. Fortaleza e Palmeiras também se enfrentam às 7 da noite em Fortaleza. O Verdão venceu o primeiro jogo por 3-0. E a Rádio Bandeirantes transmite essa partida com o Rogério Assis, 7 da noite. Cruzeiro e Grêmio se enfrentam em Belo Horizonte. Primeiro jogo, empate por 1-1 em Porto Alegre. O Corinthians recebe o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Primeiro jogo em Belo Horizonte. O Galo venceu por 2-0. E claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo também com Ulisses Costa. Inter e América de Minas se enfrentam no Beira-Rio. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 2-0 pro América. Botafogo e Atlético Paranaense jogam no Rio de Janeiro. No primeiro jogo, o Furacão venceu por 3-2. Então tá aí, todo mundo. Já hoje vamos conhecer 6 times classificados para as quartas de final. Amanhã é a vez de São Paulo Sport e o Fla-Flu para definir os 2 últimos classificados. E para fechar aqui, lembrar que daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, o Brasil vai estrear na fase mata-mata do Mundial Sub-20, vai jogar contra a Tunísia às 2h30 da tarde em La Plata. Tunísia foi o pior time dessa fase inicial da competição e o Brasil, tentando avançar às quartas, já sabe que se passar, vai enfrentar a seleção de Israel, que ontem derrotou o Uzbequistão. É isso, minha gente. Boa quarta-feira com chuva e congestionamento para todos vocês. Ricardo Capriotti, José Luiz da Atena. Já está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Bom dia, da Atena. Não, o Capriotti está parecendo locutor de jockey. Estava apressado. Tá com calma a notícia? Não tem problema nenhum. Da Juliana também, que é importante. Pena que ela já deve ter desligado. Mas pode falar com calma. Eu não tenho pressa absolutamente nenhuma, não. Podem falar o quanto quiserem, mesmo porque são informações importantes. Eu não ouvi o Capriotti falar do Luxemburgo, se tem mais alguma novidade do Luxemburgo, uma pérola do Luxemburgo. Não vi ele falar do treinador do Palmeiras, que está levando pau de todo mundo, até quem é mais comedido, né? Porque ele é um grande treinador, mas fez uma bobagem, né? Tem horas que o cara passa da bola. O Capriotti podia falar com mais calma de outros assuntos, sobre o Neymar, para onde ele vai. Parece que ele recusou uma proposta de 2 bilhões, não é? O Messi, para onde ele vai. Não tem mais assunto de esportes que o Capriotti queira falar com calma, porque eu não estou com pressa. Fala, Zé. Bom dia. Tudo bem? Tem vários assuntos aí, tem vários assuntos importantes que a gente pode tratar. Não fale, Capriotti. Esse do Neymar é uma incógnita. O pessoal tem que ir ainda. embora aí. Se o pessoal tiver que ir embora, eu encerro o jornal para vocês. O Neymar vai pro navio aí, né? Vai ter um navio do Neymar aí, né, Capriotti? Vai. O Neymar, não é? É o Cruzeiro. Essa foi ótima. Neymar. Quem será que vai embarcar no Cruzeiro não, o do negócio Neymar? dele é euro, viu? O negócio do Neymar não é Cruzeiro, é euro e muito euro, entendeu? Agora você imagina, deve ser divertido um navio com o Neymar, porque Cruzeiro para mim nunca mais na minha vida. Agitado. Eu fui em 3, eu achei que o primeiro eu estava realmente julgando mal o Cruzeiro, porque é uma coisa ridícula. O cara fica lá dentro do barco, ou ele vai jogar em cassino, eu odeio jogar em cassino, ou então fica bebendo, sei lá. O segundo eu achei pior. E o terceiro eu fui agora, um barco furado. Então, mas com o Neymar deve ser animado. O Cruzeiro com o Neymar não deve ser Cruzeiro, deve elevar a nível de libra esterlina, ou coisa parecida. Você imagina um barco com o Neymar no meio do mar. Imagina o barco. Bom, primeiro que tem uma vantagem, né? Que os vizinhos não aguentam mais o Neymar lá em Paris, por causa do barulho que ele faz todo dia. Não vai ter vizinho, ele vai encher o saco da baleia, dos golfinhos e tal. Mas deve ser animadíssimo um Cruzeiro com o Neymar, não? É isso aí. Vambora, Pedro. Vamos lá, ponto final no jornal. Gente, vem aí o Manhã Bandeirantes na programação da RB.
Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, estofo, conteúdo de décadas, lastro, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 4 minutos. Muito bom dia a você que até agora ficou na companhia do timaço de jornalismo da Rádio Bandeirantes em São Paulo com o Jornal Gente. Tem a participação de José Luiz da Atena e também de Ricardo Capriotti nessa reta final, sempre atrações a mais nesse programa tão tradicional do rádio brasileiro, com o comando da Thaís Freitas, do Pedro Campos, do Cláudio Humberto e também da Sônia Blota. O Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela do Band News TV. A partir de agora, em AM 1170, FM 85.7, pelas plataformas digitais, vamos trazer para você que nos acompanha nesta fria quarta-feira, 31 de maio de 2023, as informações da nossa região, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo e contando sempre com a sua participação pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Hoje, com a volta dele, que completou aniversário nesses últimos dias, comemorou mais um ano de vida e que é sempre muito bem-vindo, muito querido pelo nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, Tiago Prudente, ainda de férias na tela da Band e aqui trazendo informações, opinião e prestação de serviço também na Rádio Bandeirantes. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes, obrigado pelas felicitações. E é o último dia de férias, amanhã a gente já está na rotina normal, estamos aí trabalhando, muito obrigado aí. E vamos lá, quarta-feira para mim é segundou. Tiago Prudente voltando no momento em que o tempo vira e vira demais nessa manhã fria em Campinas e em toda a nossa região. Hoje, acho que a hora que a gente acordou, teve a impressão de estar naquela música do Rádio Táxi regravada pela banda Eva. Olha só, hoje o sol não apareceu, mas não é o fim da aventura humana na Terra. É apenas a mudança de tempo que já estava, inclusive, sendo monitorada pelo CEPAGRE da Unicamp. Nesse momento, os termômetros em Campinas marcando 16 graus e meio. Campinas amanheceu com 15 graus e meio. Não subiu muito essa temperatura, que foi a mínima. Hoje não é recorde. Campinas já registrou 10 graus há cerca de 2 semanas. A diferença é que era aquela enorme amplitude térmica. 10 graus de manhãzinha, daqui a pouco a temperatura ia subindo. Hoje, meu amigo, minha amiga que ouve a Rádio Bandeirantes, não será assim. A região metropolitana que amanheceu com céu encoberto, chuvas persistentes desde o final da tarde de ontem, vai seguir com esse cenário ao longo da quarta-feira. Os acumulados de chuva em 25 horas até as 7 horas da manhã de hoje na região estavam entre 15 e 20 milímetros de forma generalizada. Cidades que mais registraram chuva aqui na região foram Artur Nogueira e Santo Antônio de Posse, acumulados
entre 40 e 50 milímetros. Hoje, Campinas terá céu nublado, encoberto, chuvas recorrentes vão ao longo do dia marcar este último dia do mês de maio de 2023. Podemos em algum momento ter um pico de intensidade, chuvas mais fortes, e em outros momentos aquela chuva persistente que vai nos acompanhar. E no início da tarde, aí a chuva pode ser um pouco mais forte. A temperatura máxima de hoje prevista é de 19 graus. E se prepare, porque amanhã teremos novamente temperaturas baixas, com mínima de 15, mas para amanhã não há expectativa de chuva. Então, ontem e hoje, os dias mais chuvosos da semana. Amanhã, se houver alguma coisa, algo bem mais pontual, localizado. Mas hoje Campinas deve ficar com essa temperatura baixa e com a atenção redobrada também para quem está nos acompanhando nas estradas. Tempo chuvoso é sempre um perigo nas pistas, onde é sempre importante o tempo todo respeitar o limite de velocidade, mas quando está chovendo, segurar ainda mais, dar aquela segurada na velocidade. Tempo chuvoso, por exemplo, agora no corredor Dom Pedro, os motoristas devem redobrar a atenção para evitar acidentes. Não há registro de batida, não há pontos de lentidão nesse momento. O trânsito que estava se formando na saída da Magalhães Teixeira, o anel viário, para a chegada da rodovia Dom Pedro, já vai, nesse momento, fluindo normalmente. E as obras que estavam programadas para hoje em alguns trechos da Dom Pedro, que vem fazendo essas interdições pontuais em algumas faixas para troca do asfalto, estão suspensas. Por conta da chuva, não há a possibilidade das equipes trabalharem nessas condições. Diferente de ontem, chegada do motorista hoje à capital paulista mais tranquila. Apenas o trânsito já tradicional na chegada à capital, reflexo do congestionamento das marginais, tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Bandeirantes um pouquinho mais lenta nesse momento, 4 quilômetros de trânsito mais carregado, mas nada comparado a ontem com os 40 quilômetros que o motorista teve que enfrentar para sair do interior e chegar à cidade de São Paulo. Na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital, há um congestionamento também nesse momento entre os quilômetros 56 e 54. É o trecho que passa pela cidade de Jundiaí, um pouco à frente ali do Carrefour, próximo à entrada do 12º GAC. Nesse ponto há uma lentidão pelo excesso de veículos, mas não há registro agora de acidentes também no sistema Anhanguera Bandeirantes. Dia 31 de maio, um dia importante, o último para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física neste ano de 2023, tendo como data base o ano de 2022. Hoje também vai ser pago o primeiro lote de restituição para quem fez a declaração logo no começo, logo nos primeiros dias. E em Campinas, a expectativa é de que 5.500 pessoas ainda entreguem a declaração nestas últimas horas. É importante que essa declaração seja feita para que não haja o pagamento de multa. O prazo começou em 15 de março. Até aqui, a expectativa de 1 milhão de declarações na cidade de Campinas está chegando próximo, é verdade, 994.400, 99% dos contribuintes já entregaram a declaração na cidade. Quem não fizer a declaração a tempo vai ter que pagar uma multa de, no mínimo, uma penalização mínima de R$ 165,74. E dependendo do caso, o contribuinte pode até ficar com o nome sujo e ter o CPF apontado pelo fisco pela irregularidade. Então, para fazer a declaração do imposto de renda, você que está me ouvindo, ainda não fez, tem um programa da Receita Federal pela internet, pode ser feita tanto pelo celular, tablet ou por um computador na sua casa, no seu trabalho, e ali você tem passo a passo de como fazer essa declaração. Tiago Prudente não deixou para a última hora não, né, Tiago? Pelo jeito deixou, saiu correndo para pegar as informações todas. Não, o Tiago já deve ter feito essa declaração que é obrigatória para quem recebeu tributos acima de, ou rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, para o contribuinte que tiver rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com a soma superior a R$ 40 mil no ano passado, e deixar claro sempre para a Receita Federal toda a movimentação financeira feita, inclusive agora com o Pix.
A partir desse ano, quem apresentar a declaração pré-preenchida e optar por receber a restituição via Pix terá prioridade no recebimento das restituições. Restabelecido o contato, já deixou tudo em mãos aí para fazer a declaração ou você está só esperando a restituição agora, Tiago Prudente? Eu estou aguardando a restituição, mas eu uso uma estratégia boa. Eu sempre deixo para a última hora, né? Eu sempre, nos anos anteriores, eu deixei para o último dia e eu subi a declaração, mesmo faltando algumas coisas, eu subi a declaração e depois fiz lá uma nova declaração, eu esqueci o nome, como é que chama, quando você tem que subir novamente, porque aí você evita de pagar a multa. Pelo menos essa dica que eu tenho aí para quem está atrasado e não conseguiu. Mas esse ano foi bem mais fácil, Heitor. Na hora que eu entrei no aplicativo já estava tudo preenchido, só conferi e dei um ok. É importante que depois essas correções possam ser feitas ao longo do tempo, mas que pelo menos haja a declaração feita nesse primeiro momento. Hoje também é o Dia Mundial Sem Tabaco, dia 31 de maio, um dia em que há eventos espalhados por todo o Brasil e a Secretaria de Saúde em Campinas, em parceria com a PUC, realiza hoje esse Dia Mundial Sem Tabaco com atendimento de pessoas expostas ao tabagismo. Uma ação que começou às 8 da manhã no Hospital Celso Pierro, Hospital da PUC, na Avenida John Boy Dunlop, vai até às 5 da tarde. Uma triagem é feita para que as pessoas passem por consultas ou exames de imagem e, se necessário, encaminhamento para grupos de tabagismo da rede municipal e para o acompanhamento pelas equipes de saúde da família dos centros de saúde que oferecem esse programa. Desde 2003, Campinas tem o Programa Municipal de Tabagismo, proposta para auxiliar as pessoas a pararem de fumar, oferecendo terapias em grupo, orientações nutricionais, palestras de motivação e equipes multidisciplinares com médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos participam dessa ação. E aí, quando há necessidade, o paciente é também orientado a um tratamento com medicamentos. Portanto, hoje, você que é tabagista, você que está querendo parar de fumar, ou você que convive com alguém que fuma e eventualmente esteja sentindo ali também os reflexos, os sintomas respiratórios ou outras questões de saúde, até às 5 da tarde no Hospital da PUC Campinas tem esse atendimento, essa triagem para o Dia Mundial Sem Tabaco. Agora, fumaça é o que não falta, viu, Tiago Prudente, nesse país? Pois não, daqui a pouco a gente fala das questões de Brasília. Diga, Tiago. Não, só para corrigir aqui, o Edson Souza mandou para a gente estar na escuta, nosso amigo aí da redação, é declaração retificadora. Retificadora, exatamente. E falando sobre, ele mandou aqui, declaração retificadora, obrigado ao Edson Souza, que ontem esteve conosco aqui também no estúdio da Rádio Bandeirantes, presença sempre muito importante aqui no microfone AM 1170 FM 85.7. Tiago Prudente, daqui a pouco vamos trazer nessa edição do nosso Manhã Bandeirantes uma entrevista sobre um programa que está sendo desenvolvido no país para que uma moeda 100% digital seja aplicada e há estudos já com empresas participando desse processo de selecionar um programa piloto que tenha segurança e também vamos falar sobre um outro evento que aconteceu em Campinas e que tem como foco o mercado internacional. Mas desde ontem nós estamos recebendo muitas mensagens dos nossos ouvintes repercutindo as reuniões que estão acontecendo em Brasília com líderes dos países da América do Sul, discutindo as principais questões econômicas e também a forma como o Brasil pode fazer negociações com seus principais parceiros comerciais. Só que o foco dessa reunião acabou se tornando a presença de Nicolás Maduro, líder ditador da Venezuela, que ontem participou desse evento e foi publicamente criticado pelos presidentes do Chile e do Uruguai, e que também vem fazendo com que o foco desses encontros acabe sendo um pouco mudado em relação às questões políticas e econômicas. O Caia Messina, direto de Brasília, traz uma reportagem para a gente, dizendo o que foi discutido nesse evento e de que maneira a presença de Nicolás Maduro acabou se tornando o principal assunto em pauta. O Brasil virou hoje a capital da América do Sul.
11 dos 12 presidentes vieram a Brasília. Apenas a presidente do Peru, Dina Boluarte, que enfrenta uma crise política, mandou representante. Na pauta, conversas sobre investimentos e integração. A América do Sul tem um PIB conjunto equivalente a 3,5 trilhões de dólares. Metade da riqueza produzida na região vem do Brasil. Por isso, Lula quer protagonismo. A intenção é retomar uma agenda comum para que a América do Sul ganhe força nas negociações com blocos e fóruns internacionais. Atualmente, a Unasul conta com apenas 7 integrantes. O Brasil abandonou o bloco em 2019 e voltou neste ano. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem, interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. As medidas econômicas foram destaque na discussão. Entre elas, integração de linhas de transmissão de energia, cooperação no agronegócio envolvendo, por exemplo, a compra e venda de fertilizantes, protocolos de vacinação, combate ao narcotráfico e até a criação de uma moeda comum, apenas para o comércio exterior. A intenção é criar uma comissão para, em 4 meses, tirar as propostas do papel. A defesa que Lula fez de Nicolás Maduro foi contestada pelo presidente do Uruguai, Lacalle Pou, de direita, e também pelo esquerdista Gabriel Boric, do Chile. Ontem, Lula disse que a ditadura na Venezuela é uma narrativa. E eu, presidente, devo dizer-lhe que quedei surpreendido quando se falou de lo que sucede em Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. A Venezuela merece respeito e somente com a gente exigindo respeito e trabalhando, a gente pode consolidar o processo democrático na Venezuela. Quem constrói a primeira narrativa tende a ganhar o jogo. Se você não quer perder o jogo, construa a sua narrativa provando que a primeira narrativa é mentirosa. É isso que eu falei para o Maduro, é isso que eu estou falando para vocês. A cúpula dos países da América do Sul terminou com um jantar no Palácio da Alvorada. Tiago Prudente, com tantos assuntos importantes para um continente que precisa se reorganizar política e economicamente, Nicolás Maduro acabou se tornando o principal assunto em pauta, o assunto discutido não apenas no meio político, mas na população em geral. Isso tem se tornado narrativa da oposição, isso tem se tornado crítica dentro da própria situação, dentro do próprio governo, de pessoas aliadas. Lula errou o tom ao receber da forma como recebeu Nicolás Maduro, não para que ele participasse das atividades que são importantes, inclusive tendo a presença da Venezuela, mas na defesa que fez a Nicolás Maduro. E, de certa forma, o próprio presidente Lula acabou mudando, de certa forma, o foco com as declarações que deu antes da reunião? Olha, Heitor, eu não sei se o foco mudou realmente, porque nas reuniões bilaterais que aconteceram, na própria reunião, houve ali avanços nessa organização dos países da América do Sul. É claro que a mídia, aquilo que mais se explorou foi essa questão da Venezuela, e sem dúvida ela é importantíssima, e eu acho que aí o presidente Lula erra. Erra pelo quê? Vamos nos ater aos fatos. Receber um chefe de Estado é natural para qualquer país. Isso tem que ser feito como é feito com outros chefes de Estado. Não tem como você simplesmente ignorar, falar, ó, entra ali pela porta do fundo, porque você é de um país que é uma ditadura, e eu não concordo, porque vários outros ditadores de outros países são recebidos com as mesmas honras em todos os países do mundo. E aqui eu estou falando de ditadores que vão para os Estados Unidos, da Arábia, por exemplo, o primeiro-ministro chinês, que também é uma ditadura e é recebido, o presidente chinês. Então, aqui a gente tem que fazer, na questão diplomática, a questão do pragmatismo, receber da mesma maneira. O presidente Lula erra ao dizer o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Não é uma narrativa. E aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se ater aos fatos.
O que acontece lá é uma ditadura, onde a população tem os direitos humanos violados, onde as pessoas estão morrendo de fome, sem emprego, onde a economia foi destruída por uma política implantada por Hugo Chávez e depois por Nicolás Maduro. Isso tem que ficar muito claro, que não há imprensa livre, que a imprensa é lá cerceada, que há um controle estatal, que quem se opõe ao governo é preso, morto. Então isso tem que ficar muito claro. Isso não tem base para a narrativa. Esses são os fatos que, inclusive, uma própria missão da ONU constatou. Agora, a gente também não pode, aí eu falo, aí a gente cai na narrativa, tanto de um lado quanto do outro. Quando a gente pega esses fatos e apenas modula da nossa visão. E aí é o que eu coloco o seguinte: a posição do presidente Lula está errado em dizer que é uma narrativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode excluir de que há, sim, uma pressão americana, porque a Venezuela se posicionou contrária à política imperialista dos Estados Unidos, e aqui não é um discurso de esquerda, é uma realidade. Por que que eu digo isso? Porque outras ditaduras que se alinham aos Estados Unidos, e qualquer pessoa que está nos ouvindo, se pesquisar na internet, são várias ditaduras que estão alinhadas, principalmente, por exemplo, o Golfo Pérsico, ali, países da Arábia Saudita, a Arábia Saudita em si, estão ali alinhadas com os Estados Unidos e são ditaduras e não sofrem a mesma pressão dos Estados Unidos. Se a Venezuela se alinhar aos Estados Unidos, pode ter certeza que aí eles vão apoiar a ditadura de Nicolás Maduro, porque há o interesse econômico. Então é preciso fazer essa pontuação. E eu vou além, eu amplio. É preciso debater a hipocrisia dos países ao se falar de ditaduras, porque a gente critica, no caso, essa exploração política da Venezuela, que não ajuda em nada a solução do problema venezuelano, mas a gente, ao mesmo tempo, não discute a questão chinesa, que vive uma ditadura. Por que ninguém discute a China? Por que ninguém se opõe à China? Porque a China é uma economia gigante e que ninguém quer perder esse parceiro comercial. Por que ninguém discute as ditaduras na Arábia Saudita, no Catar? Por que não se discute? Porque são potências do petróleo. Então, é preciso que os países adotem uma política única para combater esse tipo de ditadura. Ou eu sou pragmático e deixo que esse é um problema interno desses países e eu não interfiro, ou eu corto relações, mas não são só com as ditaduras que não me interessam, com todas as ditaduras. Esse é um problema complexo que a gente simplifica em Venezuela, e aqui eu coloco, o presidente Lula errou sim, mas eu sempre coloco que é preciso ampliar. A gente não pode tratar essa questão de ditaduras pelo mundo como algo supérfluo ou algo que vá apenas em direção a uma fala, a uma narrativa política, porque aí sim é narrativa, a gente tem que se ater aos fatos. Por que algumas ditaduras a gente condena e outras ditaduras não? Porque algumas ditaduras a gente aponta as violações dos direitos humanos e outras ditaduras a gente finge que não está vendo e os países têm cerimônias e tudo sem nenhum problema. Eu acho que esse é um problema maior. Eu acho que a América do Sul tem um grande problema com a Venezuela, que vive uma crise humanitária, e os países que estão ali do lado da Venezuela precisam achar uma solução, e o Brasil também, uma solução diplomática, que é o melhor caminho, para que internamente se resolva. Porque a gente já viu, você lembra, Heitor, os Estados Unidos já invadiu vários países com essa história de implantar a democracia, e sempre foi um desastre, porque questões internas são os países que têm que resolver, não é ninguém de fora vir impor a sua vontade. Então, é preciso fazer esse contexto. A gente quer combater as ditaduras pelo mundo, então a gente tem que tomar uma linha. Ou a gente vai ser pragmático e conversar com todas as ditaduras, ou a gente vai cortar relações com todas as ditaduras e também arcar com os efeitos econômicos disso. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participa sobre esse assunto que vem gerando uma enorme polêmica, uma enorme repercussão. E vamos trazer aqui algumas das opiniões que já chegam pelo nosso WhatsApp 971021493. O Wagner Marcondes escreve: vamos combinar, Lula não perdeu o tom em relação à sua fala defendendo Nicolás Maduro. Ele errou o tom desde quando conseguiram descondená-lo. É um monge quando está de boca fechada e quando abre pede na sua própria desonestidade intelectual, é o que escreve o ouvinte Wagner Marcondes. Tem mensagem chegando de áudio também, a gente traz a primeira agora aqui na participação do ouvinte no Manhã Bandeirantes. Pô, Thiago, concordo com você. Deixa eu dar um pitaco nisso aí. Nós temos complexo de vira-lata, né?
A gente fala muito de Cuba, a gente fala muito de Venezuela, Nicarágua, mas a gente esquece da Arábia Saudita, a gente esquece da Síria, a gente esquece de vários países, inclusive os Estados Unidos mandam dinheiro para Israel matar palestino. Então tudo que é bom para os Estados Unidos, que é conveniente comercialmente para eles, ou para a OTAN, no caso dos outros países, todo mundo acha normal. O problema é que, como é a Venezuela e Cuba, aí a coisa já não é normal, não existe interesse de se passar a mão na cabeça desses ditadores. A gente precisa largar a mão de ser hipócrita. É a mensagem que chega nesse momento do nosso ouvinte Adilson Souza, participando por áudio aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Quem também nos escreve agora é o ouvinte Luiz Roberto Siqueira, não concordando com a opinião do Tiago Prudente, mandando inclusive aqui relatos de pessoas venezuelanas sobre a situação do país. Tem mensagem também chegando agora do ouvinte Marcos, final do telefone 4529. Que vantagem temos em reatar laços comerciais com a Venezuela? Quem daria dinheiro para um vizinho caloteiro? É o que questiona o nosso ouvinte. Mais mensagem de áudio. Estou falando que esse assunto gera muita discussão e muitas opiniões divergentes. Chegando mensagem de áudio agora também aqui na manhã desta quarta-feira. Bom dia a todos, DJ Alê, Tiago Prudente, minhas felicitações pelo seu aniversário, você não estava aí, enviei no dia, tá? E mais uma vez as minhas felicitações, você sabe que eu sou seu fã, né? Heitor Fredo, é o seguinte, eu gostaria de repercutir um pouquinho essa fala do Lula aí agora, esse áudio do Lula que vocês divulgaram. Eu gostaria de dizer ao Lula, tá certo que ele não vai me ouvir, mas eu gostaria de dizer a ele que respeito merece o povo brasileiro. Nicolás Maduro, todo mundo sabe que é um ditador e sabe as barbáries que acontecem naquele país. Grande abraço a todos, DJ Ale. Para fechar a participação do nosso ouvinte Leonardo, final do telefone 2840, ele diz que o importante é o Brasil voltar a ser protagonista nas discussões relacionadas à América Latina e que isso é o que tem que ser o foco dessas reuniões. Eu tendo a concordar com o ouvinte Leonardo, viu, Tiago? Claro que o tom, talvez, da forma como Lula recebeu o Nicolás Maduro pudesse ter sido evitado desta forma, mas o mais importante da reunião são as negociações políticas e econômicas. E não tem como você negociar com todo um continente sem chamar a Venezuela. Talvez pudesse ter evitado para a própria imagem da reunião e do governo federal essa defesa ampla da forma como Nicolás Maduro conduz o país. Mas não chamar a Venezuela para discussão, acho que seria algo impensável. Tiago Prudente acho que foi convocado para essa reunião também de última hora. Pois não, Tiago? Falhou o áudio aqui. Voltou. Mas você viu que as opiniões estão bem divididas, né? Como tudo então, nesse país. Eu acho que são alguns fatos, Heitor, que precisam ficar claros. Por exemplo, ninguém aqui está discordando que a Venezuela tem violações dos direitos humanos, que as pessoas passam fome, que as pessoas sofrem, que lá é uma ditadura. Ninguém está duvidando disso e ninguém está colocando em xeque isso, e eu acho que isso não pode ser colocado em xeque. O que a gente está levantando aqui é que existe um contexto muito maior do que esse. A gente se ater apenas a isso é excluir o contexto que tem por trás disso. E aí, é o que eu digo, a Venezuela é um país da América do Sul e ela tem que fazer parte dessas conversas. Não tem como você excluir, fingir que aquele país não existe. E aí é o que eu digo e é o que eu fico pensando. Eu não sou especialista em política internacional, mas eu sempre penso nos efeitos das sanções sobre os países. Por exemplo, a Venezuela hoje vive inúmeras sanções econômicas. Eu fico me perguntando se quem sofre é o ditador ou se quem sofre é o povo que está lá. E o que se mostra hoje é que quem sofre é o povo que está lá, é o povo que sofre com a decadência econômica daquele país. Então, é algo muito sério, porque é muito fácil a gente falar do conforto do nosso país, que economicamente é estável, de que é preciso derrubar uma ditadura, mas ninguém quer ir para a guerra. Todo mundo quer que sejam feitas sanções econômicas. E essas sanções econômicas vão só prejudicar a população que está lá. É muito complicado. Não é um cenário fácil, não é um cenário que se resolve com um estalar de dedos.
Diplomaticamente também é um cenário difícil, então é preciso muita cautela ao se abordar esse assunto. E o Brasil tem retomado seu protagonismo na América do Sul referente a resolver essas questões. E eu volto a condenar. O presidente Lula errou na fala e errou feio, mas o Brasil tem retomado. E essa reunião com todos os países da América do Sul aqui no Brasil demonstra essa força. O Brasil, economicamente, é maior que os outros países da América do Sul, é maior em território, sem dúvida nenhuma, e por isso tem que ter influência nas decisões dos outros países aqui da América do Sul. O Brasil tem que influenciar, então não adianta cortar relações com o país e excluir a Venezuela, que isso não vai ajudar em nada. A gente tem que abrir canais diplomáticos para tentar propor soluções, para tentar resolver os problemas que estão acontecendo naquele país, mas sem interferir internamente. É o quê? Tentar abrir o diálogo, tentar abrir comissões para que façam eleições livres naquele país, tentar soluções diplomáticas, porque tudo que vai para uma interferência interna já extrapola. Ninguém gostaria que, se o Brasil estivesse vivendo uma crise, que o governo venezuelano, se fosse o contrário, viesse aqui querer interferir na nossa política interna, ou gostaria. Então é muito complicado isso, e eu acho que o Brasil tem retomado esse protagonismo, Heitor, e a presença dos presidentes sul-americanos aqui no país já reforça isso, para que a América do Sul haja também como um bloco. Isso é importante economicamente, porque dá mais força de negociação para a América do Sul, e o Brasil tem feito uma coisa que as pessoas às vezes passam um pouco batido, tem tentado retomar o espaço que foi perdido para a China. O Brasil tinha um espaço na América do Sul que foi perdido para a China. Isso não pode acontecer. A gente é o maior país da América do Sul e o Brasil está tentando retomar esses laços para retomar a sua influência também econômica nos países da América do Sul, que foi tomado pela China, que injeta bilhões de reais todos os anos no continente. Walter Sena também nos escreve, participando com a gente, ele que esteve conosco aqui nesses últimos dias também no microfone do Manhã Bandeirantes, que você acompanha todos os dias às 6:50 da noite no Band Cidade, dizendo que esse é um ponto insistente de Lula, sempre fala isso desde Fidel Castro, e que ninguém está falando de não tratar outros países de maneira igual. O fato é dizer que o que acontece lá é narrativa, e o presidente dos Estados Unidos nunca veio a público afirmar que o que acontece em países aliados de ditadura seja apenas narrativa. Para a gente fechar esse assunto, participação do ouvinte Celso Santos, nos escrevendo com o seguinte argumento: não vejo o problema do Maduro ter sido recebido com honras de Estado no Brasil e nem que haja o retorno das relações diplomáticas e comerciais. Na opinião dele, o que espanta é a inclinação de Lula em dar a bola fora. Quer se aliar com a Rússia, nega a ditadura da Venezuela. E aí ele escreve: poxa, o Brasil enfrentou quase um golpe de Estado. Lula foi eleito por uma frente ampla em prol da democracia e vira as costas a todos, na opinião do Celso. Ontem, uma representante do Human Rights Watch da América Latina relatou que em 4 anos, mais de 19 mil pessoas foram executadas na Venezuela por questões políticas. Na opinião dele, Lula está errando muito e pede a chance de fazer um bom governo para todos e não só para o seu grupo político. Obrigado, Celso Santos, obrigado a todos que participaram nesse primeiro bloco do nosso Manhã Bandeirantes, falando sobre essa reunião do Brasil com representantes da América do Sul, que discutiu, entre outros projetos, a criação de uma moeda comum para fins comerciais entre os 12 países da América do Sul. Essa é uma discussão embrionária, mas tem uma outra discussão falando sobre uma moeda nova no Brasil que já está um pouco mais adiantada. Começou em 2020. Estou falando do Real Digital, uma moeda oficial do Brasil, 100% digital. Nós vamos conversar no próximo bloco com um dos responsáveis por esse projeto, que estará à frente, inclusive, da área de segurança digital, para a gente entender o que é essa nova moeda e se ela, de alguma forma, pode ou não, no futuro, substituir o papel, a moeda física. Continue com a gente e participe também pelo nosso WhatsApp na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes faz uma rápida pausa e daqui a pouco tem muita informação e prestação de serviço. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia escalou um novo degrau de tensão nesta terça-feira, dia 30, com ataques direcionados contra ambas as capitais, Moscou e Kiev. O governo russo afirma ter derrubado 8 veículos aéreos não tripulados em Moscou, enquanto Kiev foi alvo de ataques pela 17ª vez somente em maio. As ofensivas contra a Ucrânia foi reforçada neste mês após o país receber armamento de países ocidentais e anunciar a proximidade de uma contraofensiva para retomar territórios tomados pelos russos. Na capital ucraniana, o bombardeio atingiu áreas residenciais e matou ao menos 4 pessoas. Outras 13 pessoas ficaram feridas. Já nas proximidades do centro de poder da Rússia, destroços atingiram prédios em Moscou, mas ninguém morreu. Este é o primeiro ataque à capital russa desde a Segunda Guerra Mundial. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 39 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, em AM 1170 FM 85.7, pelo aplicativo Bandplay, portal bandmulti.com e também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, rádio com imagem na tela do seu celular, tablet ou computador. Uma informação para você que está trafegando na região do Distrito de Souzas, tem interdição hoje, bloqueio viário, programado até às 5 horas da tarde. São trechos no cruzamento da rua 7 de setembro com a Monsenhor Dr. Emílio José Salim e também no entroncamento da José Pedroso com a Coronel Alfredo Augusto do Nascimento. O bloqueio começou por volta de 8 da manhã até 5 da tarde. Uma obra da Sanasa para a implantação da rede de água vai acontecer nesse local. Ali há a presença dos agentes de trânsito orientando os motoristas para ter a melhor rota alternativa para utilizar as rotas de desvio, já inclusive com placas de sinalização no local desde as primeiras horas do dia. 10 da manhã e 40 minutos agora, nós vamos falar no nosso Manhã Bandeirantes sobre o projeto Real Digital, que inclusive pode mudar de nome, ainda não há definição desse nome, mas a ideia é ter uma moeda nacional em versão digital. Já há, inclusive, um estudo avançado, desde 2020 pelo menos, com algumas empresas selecionadas pelo Banco Central para iniciarem esse projeto piloto. E nós vamos conversar agora com o Marco Zanini, que é CEO da Dynamo Network, a empresa responsável nesse projeto piloto pela área de segurança digital. Acredito que é a área mais importante de todo esse projeto.
Marco Zanini, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia. Bom dia, Heitor. É um prazer falar com você e com os seus ouvintes. Primeiro, gostaria que o senhor explicasse como vai funcionar ou como é a ideia de funcionar esse real digital. Ele é uma forma de substituir a moeda física, ele não tem esse caráter de substituição. Qual a diferença dele, por exemplo, para o que já tem hoje dos chamados bitcoins, criptomoedas? Um panorama para o nosso ouvinte entender o que é o real digital. Tá bom, Heitor, vai ser um prazer. Tá confuso ainda, né? Vamos lá. Hoje eu acredito que a maior parte das pessoas já tem uma relação com o dinheiro digital grande, né? Porque nós estamos acostumados a trabalhar com uma aplicação do banco no celular, onde eu pago uma conta, faço uma transferência, um Pix, eventualmente. A grande diferença, e o real digital, ele é exatamente isso, ele é uma moeda somente digital. Então, qual seria uma das diferenças, né? Hoje, se eu quiser, na minha conta do meu banco, ir até um caixa eletrônico ou numa agência e sacar uma cédula de 10, ou de 20, ou de 50, ou de 100 reais, eu posso fazer isso normalmente e depois eu vou transacionar, né, fazer alguma compra com essa cédula. O real digital não vai ter essa equivalência, né? Não vai ter nada físico que possa representar aquele valor. Então, a diferença para nós, né, população, no dia a dia, é que no real digital não existe uma equivalência em papel moeda que eu possa em algum momento utilizar, colocar na minha carteira e fazer compra. E daí, eventualmente, para algum extrato da população que está acostumado a transacionar com papel moeda, com dinheiro, talvez isso seja uma diferença. Para quem está muito acostumado a trabalhar com dinheiro eletrônico já, né, com a app do banco, onde eu faço pagamentos por ali, então a percepção vai ser nenhuma. Mas tem algumas vantagens, Heitor, que é o real digital, por ele ser uma moeda eletrônica, ele permite que eu coloque outras informações nos meus pagamentos. Então eu posso, por exemplo, informar no meu real digital que eu vou fazer um pagamento de uma parcela, de uma prestação com aquele dinheiro, eu posso colocar datas de validade de um recebimento, de um pagamento. Ou seja, o real digital tem um conceito chamado de contrato inteligente que vai acompanhando a moeda, ou seja, eu consigo colocar informações nesse dinheiro que ele vincula eventualmente algum pagamento, algum recebimento, e nativamente isso acaba dando mais segurança no processo. A segunda parte da tua pergunta, e é muito boa, porque existe hoje, né, existe uma percepção de criptomoedas como alguma coisa especulativa, enfim. As criptomoedas são moedas digitais também. A grande diferença dela para o real digital é que o real digital é uma moeda do Banco Central. Ou seja, ao redor do mundo, alguns bancos centrais, eles foram criando moedas digitais. O Brasil não é o primeiro caso, já existe outro no mundo, mas no Brasil esse é o caso de moeda do real digital, é o caso de moeda do nosso Banco Central. E a grande diferença para uma criptomoeda é que o real digital ele vai estar lastreado no real normal, ou seja, um real digital vale igual a um real em dinheiro, né? Um real papel moeda. Então você tem essa equivalência, diferente da moeda, da criptomoeda, que ela oscila o valor com o processo de mercado de compra e venda, né? Vamos pegar o caso do Bitcoin. O Bitcoin já valeu $50 mil, agora vale $28 mil, ou seja, existe um processo de negociação que varia o valor da criptomoeda. No real digital, ele vai valer o equivalente ao real. Então, eu vou poder pegar o real digital e fazer uma aplicação na poupança, vou poder colocar meu dinheiro no CDB, enfim, eu posso transacionar com o real digital porque ele tem uma estabilidade de valor equivalente ao real normal. Tiago Prudente, estamos recebendo aqui de forma online o CEO da Dynamo Network, Marco Zanini, que está falando sobre o projeto do Real Digital, já estudado pelo Banco Central do Brasil.
Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Bastidores, olha eu trocando o nome do programa, da Manhã Bandeirantes. Muito obrigado aqui pela participação. E eu queria entender o seguinte, você falou sobre essa questão do lastro, que vai valer a mesma coisa do que o real, a moeda em papel, só que sempre que se fala em imprimir mais dinheiro no país, se fala sobre a questão inflacionária. Como ia funcionar a inserção desse real digital? Ele ia substituir parte do dinheiro em moeda que a gente já tem? Ou seria uma nova quantia que ia entrar no mercado? Qual o impacto que vocês preveem com esse real digital? E além disso, como é que vocês, qual o prazo que vocês esperam para que esse projeto avance? Eu posso dizer, por exemplo, que eu não saco dinheiro no banco já vai fazer mais de 2 anos, não sei nem mais o que é isso, só uso tudo pelo aplicativo. Mas eu queria entender essas questões, que no meu caso, parece que eu já estou usando o real digital há muito tempo. Ai, Thiago, bom dia. É isso mesmo, tá? Sua percepção está correta, a minha também, né? Quer dizer, eu acho que nós já temos uma convivência com o dinheiro digital bastante próxima e, enfim, para você a dificuldade de migração vai ser praticamente zero, né? A percepção vai ser zero porque a equivalência de valor é a mesma e você já transaciona digitalmente. A primeira parte da sua pergunta, a resposta é sim. Não se vai criar um novo dinheiro, né? Senão a gente teria uma duplicação e, como você disse, a gente eventualmente geraria um processo inflacionário aí. Esse projeto do Real Digital, ele está na segunda fase dele. A primeira fase, ele teve um piloto de laboratório com propostas, né? Os participantes desse projeto inicial, dessa ideia, eles fizeram propostas para o Banco Central do como poderia ser usado o Real Digital. Por exemplo, teve um que transformou em Real Digital recebíveis, né? Crédito baseado em recebíveis. Outra instituição fez financiamento de veículos. Enfim, foram apresentados cases. Agora a gente entrou na fase do piloto, né? Quer dizer, teste real, né? de funcionamento e de uso. O Banco Central selecionou 14 instituições que estão nesse processo piloto, que vai demorar 18 meses, ou seja, nós vamos ter 18 meses para amadurecer a solução, o funcionamento e os casos de uso. E aí eu estou falando isso para responder a tua pergunta. A equivalência, todo o processo agora de esclarecimento de equivalência do real digital com o real normal, ele vai ser definido nessa fase. Mas sim, é quase que certo de que você vai acabar trocando reais moeda, papel moeda, por reais digitais. Ou seja, não vai criar assim, uma moeda nova e gerar, né, e imprimir, como você disse, imprimir essa moeda, vai ter uma conversão. Quer dizer, eu vou lá, deposito reais normais na minha conta e transformo isso em real digital como se fosse uma operação de câmbio. Nós estamos conversando com o Marco Zanini, que é CEO da Dynamo Network, falando sobre o projeto do Real Digital. E a Dynamo Network, empresa que o senhor preside, que o senhor comanda, Marco, é responsável pela parte de segurança digital do projeto. Claro que muito desse trabalho é feito de forma sigilosa, é feito de forma exclusiva em informações trocadas apenas com o Banco Central. Mas o que é que dá para falar sobre os principais desafios para que essa moeda seja segura? Estamos falando de uma tecnologia que é alvo de hackers, é alvo de fraudes. Como fazer esse real ser seguro sem ter a moeda física presente? Ótima pergunta, Heitor. O Banco Central no Brasil tem uma tradição, uma cultura. Nós somos o primeiro de segurança digital, né? Nós somos o primeiro país a fazer transferência de fundos praticamente online, que foi as nossas TEDs, né? Foi um projeto que foi criado em 2002 e depois, recentemente, nos últimos anos, a gente viu um boom do pagamento instantâneo, que a gente conhece popularmente como PIX. Todos esses processos, eles têm um forte arcabouço, uma forte estrutura de segurança digital por trás dele, né? Nós participamos da parte de encriptação dos dados, é uma palavra complexa, mas ela quer dizer embaralhamento das informações, ou seja, todo esse processo, tanto lá desde as TEDs,
passando pelo Pix e passando pelo Real Digital, existem técnicas de embaralhamento das informações e de autenticação de quem está acessando essa informação. Então, são dois pilares muito importantes aqui que nós vamos ter que ter atenção no Real Digital, assim como a gente tem nas aplicações digitais, né? Autenticar os participantes do processo, tanto os bancos quanto os usuários, né? Eu preciso me identificar, quer dizer, esse negócio de só uma senhazinha e ela ser uma senha fraca e eu colocar a data de nascimento, enfim, né? Precisa ter um processo de autenticação bastante forte. Nós estamos trabalhando nisso. E a segunda parte, mais importante, na minha opinião, do que todas, Heitor, é o que a gente chama de custódia da informação. O que muda no Real Digital, em relação ao Real normal, é que o papel moeda, o seu dinheiro, ele passou a ser um arquivo eletrônico, né? E quando você transfere um arquivo eletrônico que tem valor do Heitor para o Thiago, você precisa guardar essa informação, esse arquivo, assim como nas criptomoedas, em algum lugar seguro. A gente chama isso de custódia, né? Então, você vai ter que ter muita atenção na custódia dos seus arquivos, porque quando você perder aquele arquivo, a gente chama isso de chave, né? Quando você perder a sua chave, no fundo, você está perdendo o seu dinheiro, né? Uma mesma chave pode valer R$10, pode valer R$100, pode valer R$1.000. Então, você precisa ter um cuidado muito grande com a custódia, com a guarda das suas chaves, porque elas vão ser o seu dinheiro. E eu acho que esse é um processo de educação e de amadurecimento que nós todos, né, vamos ter que ter no longo dessa migração para o Real Digital. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes Campinas, com Marco Zanini, CEO da Dynamo Network, esclarecendo esse projeto do Real Digital. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Marco, um bom dia, bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, bom dia para vocês. São 10h53. Gustavo Gimenez, que agora há pouco apresentou o Bora São Paulo na tela do Band Mais TV, está chegando agora com informações de mais um trabalho de combate ao tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Viracopos. Estamos falando de um ano de números altíssimos de passageiros e passageiras detidos com drogas na bagagem. Dessa vez, Gustavo Gimenez, são 10 quilos de maconha apreendidos nesse trabalho, nessa operação conjunta da Receita Federal com a Polícia Federal. Bom dia para você. Exatamente, Heitor. Bom dia a você, ao Thiago, a todos que nos acompanham de novo, né? Mais um caso que a gente traz aqui no Manhã Bandeirantes com relação à apreensão de drogas em bagagens. Aconteceu de novo em Viracopos. Só para a gente ter uma noção, foi uma passageira de 24 anos apreendida, portanto, que com ela, né, foi encontrada a quantidade de 10 quilos de maconha. Toda a droga estava dentro das bagagens dela. A mulher, ela veio de Manaus, com destino a Campinas. A droga foi localizada durante aquela fiscalização de rotina de passageiros e bagagens pela Polícia Federal e também Receita Federal. Agora, ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena que pode chegar aos 15 anos de prisão. Agora, Heitor, o que chama a atenção, né, é que 10 quilos não é pouca coisa, né? É uma quantidade significativa, ainda mais para uma bagagem. A gente sabe que tem até restrição de peso nas bagagens despachadas, também tem espaço, né, reduzido para as bagagens que ficam com a pessoa no avião. Enfim, chama muito atenção porque é mais um caso de droga aqui em Viracopos. No nosso giro de informações, às 10h55, Gustavo Gimenez, muitas perguntas chegando, muita gente com dúvida em relação ao preço da gasolina na cidade de Campinas e região. O brasileiro viveu a sensação de ver a mudança da política econômica da Petrobras baixar o preço final nas bombas. E agora, o preço volta a subir por conta de um imposto. Isso já está sendo refletido aqui na cidade de Campinas? Heitor, deve começar amanhã, viu? O preço da gasolina em Campinas deve subir 26 centavos, é o que prevê o RECAP, o sindicato que representa os postos de combustíveis aqui da região. A alta acontece por causa dessa mudança dos estados na cobrança do ICMS, aquele imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. O imposto, que antes era de 13% a 23%, né, sobre o valor total, passa a ser de R$ 1,22 por litro.
Com essa alteração, então, o litro da gasolina aqui em Campinas, que hoje é comercializado em média aí por R$ 5,17, e quando eu estou dizendo em média, é porque tem posto vendendo por R$ 4,79 e R$ 5,59. Então é um valor médio mesmo. Agora vai passar para R$ 5,43. O valor volta ao mesmo patamar de 2 semanas atrás, antes do governo federal anunciar a mudança na política de preço dos combustíveis. Então, valor médio de R$ 5,05 e que vai até R$ 5,85, dando a média de R$ 5,43. Na semana retrasada, era de R$ 5,44, uma diferença de 1 centavo, Heitor. Parafraseando o Thiago Prudente, nosso amigo José Luiz da Atena, é só no nosso? Você viu que eu falei mais light, né? Não foi aquele só no nosso! Basicamente é isso, mas essa questão do ICMS era uma coisa que ia acontecer. A gente lembra que foi editada uma medida provisória o ano passado, uma medida provisória, uma medida eleitoreira do então governo Jair Bolsonaro para abaixar na marra o ICMS dos estados, que era até o fim do ano. Quando o governo Lula assumiu, o ministro da Fazenda voltou atrás, ele iria voltar o ICMS dos estados, mas voltou atrás, adiou até aí o fim de maio, e agora vem essa alteração do ICMS para os estados, que é o imposto aí de circulação sobre mercadorias. É aquela coisa, não adianta resolver as coisas na canetada, porque uma hora a conta vem, e a conta veio agora porque o ICMS é um dos principais métodos de arrecadação dos estados brasileiros, e agora está vindo a conta na gasolina, e aí esse aumento aí de pouco mais de 20 centavos, que pesa sem dúvida nenhuma no bolso do brasileiro. Só que aquele negócio, eu vou falar um negócio aqui que vai contrariar muita gente. Eu, por exemplo, só abasteço com etanol, por uma questão de opção e também por ser um combustível mais sustentável. Mas fazer exoneração de impostos de combustíveis fósseis vai na contramão do que o mundo todo tem empregado nesse momento. Faz parte. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em conta que o Brasil tem um investimento muito pequeno em medidas alternativas. E, ao mesmo tempo, afeta o consumo. Você elevar os combustíveis acaba afetando o consumo, porque afeta diretamente a renda das famílias brasileiras. Então, é uma situação muito complicada. E a cadeia de combustíveis fica nessa loucura total, né? Porque numa semana baixa, na outra semana aumenta, na outra semana muda a fórmula do cálculo, e aí as pessoas que estão envolvidas, tanto a distribuição quanto os donos de postos, ficam nessa loucura porque não há uma estabilidade na definição desses preços e da cobrança dos impostos, e aí o governo precisa trabalhar para dar essa estabilidade para essa cadeia produtiva, que também é muito importante para o nosso país. Eu adoraria abastecer só com etanol, só preciso combinar com o motor do meu carro, que com esse frio que tá fazendo não vai ligar de jeito nenhum. Demora, mas demora, Gustavo Gimenez. Agora, hoje, dia 31 de maio, nós falamos agora há pouco, último dia para a entrega da declaração do imposto de renda, último dia também programado inicialmente para a campanha de vacina contra a gripe, já que tocamos no assunto das temperaturas baixas, período em que essas doenças acabam espalhando ainda mais pelo país. Mas foi tão baixa a procura que a campanha está prorrogada em boa parte do Brasil e não será diferente no estado de São Paulo. Exatamente, Heitor, prorrogada, portanto, para 30 de junho. Vai valer, então, essa nova regra por parte do governo estadual. Então, o que é a orientação? Que as pessoas procurem os centros de saúde o mais breve possível para receber o imunizante. A ideia é que essa campanha terminasse hoje, mas a adesão é muito baixa em todo o estado. É baixa quando a gente fala de Campinas, e por várias vezes eu trouxe dados de Campinas aqui no Manhã Bandeirantes, mas no estado a cobertura vacinal está em 32%, com 6 milhões de doses aplicadas. Parece bastante, parece, né? Mas ainda assim está longe da meta de 90% de aplicação. Então, portanto, vai até o dia 30 de junho e apenas em 2023, e aí está um dado muito importante, 86 pessoas morreram no estado de São Paulo por causa de casos graves causados pelo vírus da influenza. A vacina é segura e eficaz,
para evitar a evolução da doença em casos mais graves. No ano passado, por exemplo, foram mais de 3 mil internações e 339 mortes. A vacina é produzida pelo Butantan e atualizada todo ano para proteger contra as novas cepas. No site vacinasemduvidas.sp.gov.br, o internauta vai poder, então, ter acesso a informações sobre o imunizante e também acesso a uma série de notícias falsas desmentidas pelo próprio governo do estado. Então, é vacina sem numeral, tá? dúvidas.sp.gov.br. Para a gente fechar, falei agora há pouco, no começo do nosso Manhã Bandeirantes, Dia Mundial Sem Tabaco, segue acontecendo um evento na PUC Campinas e ações estão espalhadas em toda a região, mas em Campinas, quem tiver dúvidas sobre esse assunto pode comparecer ao Hospital Celso Pierro, né, Gustavo? Exatamente, né? O atual Hospital da PUC Campinas, que esse nome eles atualizaram, portanto, até para ficar mais tradicional, né? A gente já chamava de PUC Campinas. Esse evento acontece hoje das 8 da manhã, já começou, vai até 5 horas da tarde. Campanha voltada para pessoas expostas ao tabagismo. Então, eu não sou fumante, mas posso ficar perto de gente que sou aquele fumante passivo e, de certa forma, eu posso receber ali aquele atendimento. Depois de passar por uma triagem, as pessoas são encaminhadas para consultas e até exames de imagem. Na sequência, vão ser encaminhadas para grupos de tabagismo da rede municipal. Heitor, aqui do Alto do Jardim São Gabriel, em Campinas, 16 graus, a máxima para hoje 18. Apenas 18 graus, com chuva o dia inteiro, viu? Que bacana, que tempo gostoso para ficar em casa ouvindo a Rádio Bandeirantes. E acompanhando também a tela da Band Mais com a nossa programação. Gustavo Gimenez volta amanhã às 8 horas da manhã, logo cedinho no Bora São Paulo. E também aqui às 10 da manhã no microfone da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Gustavo. Bom dia, bom trabalho e bom frio para você. Bom frio para todos nós. Ótimo dia. Até amanhã. Depois do intervalo, vamos falar sobre um evento que aconteceu em Campinas, reunindo empresários de diferentes setores para discutir negócios internacionais e como Campinas pode também ter um protagonismo nesse tipo de investimento. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais informação e prestação de serviço aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Eu, Helena Rizzo, tô aqui empolgadíssima com a 10ª temporada de MasterChef Brasil. Mas se mandarem mal na cozinha, aí minha doçura vai embora e o gosto amargo da eliminação vai aparecer. Por isso, o nível tem que estar lá no alto sempre. O recado está dado. Nova temporada do MasterChef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Polícia Federal, GAECO e Polícia Rodoviária deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Cateva, que busca desmantelar uma organização criminosa especializada em roubos de caminhões.
O nome da operação faz referência a um grupo de desordeiros. Foram expedidos 20 mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão nas cidades de Jundiaí, Várzea e Campo Limpo Paulista. Pelo menos 7 pessoas foram presas. Dos 20 mandados de prisão, 10 foram cumpridos em presídios. A suspeita é de que o grupo tenha praticado ao menos 9 crimes entre março e maio. Essa é a terceira operação contra roubo de caminhões, realizada pela PF em Campinas nos últimos 75 dias. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze da manhã, 7 minutos. Manhã Bandeirantes de volta na Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo a audiência do nosso querido amigo João Lucas, que está com o filhinho Daniel ouvindo a gente em AM 1170. Agradecendo a participação também dos ouvintes pelo WhatsApp 971021493. Luiz Roberto Siqueira participando com a gente, assim como também as mensagens que chegam na manhã de hoje do Adilson Souza, que também comentou a respeito da reunião com lideranças do Brasil e da América do Sul. A mensagem do José Carlos, também final do telefone 5206. O ouvinte Edson Elias nos escreve o seguinte, ele é de Campinas: bom dia, muito triste os caminhos que o Brasil vem trilhando. Um presidente coloca a política acima da ciência, desestimulando a população a tomar vacinas, a ponto de hoje já nem conseguimos mais cobrir as metas mínimas da vacina da gripe. Está se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro presidente recebe um ditador como seu herói, se referindo ao atual presidente Lula. Nas palavras do Edson Elias, está difícil o país sair deste buraco. O Adriano Vermelho escreve sobre o que ele considera essa confusão da geopolítica regional, algo antigo, requentado, enfadonho, que acaba por encobrir o principal, que é a liderança do Brasil na América do Sul. Precisamos desse título para ficarmos economicamente em vantagem no comércio internacional. Sobre o presidente, disse de novo. Não disse nada de novo. Outra bravata comum a esses cargos há anos. Os cães ladram, a caravana passa e ele diz: sigamos em frente. Olha, falando em negociações internacionais, Brasil e China assinaram um acordo de cooperação de alta tecnologia. É um memorando de entendimento com o objetivo de facilitar a cooperação científica no campo de tecnologias aplicadas ao uso de fontes de luz síncrotron, um termo que a gente usa há muitos anos. E para explicar rapidamente, tentar explicar para você que está me ouvindo, a luz síncrotron é uma radiação eletromagnética que é possível, através dela, penetrar a matéria e revelar características de sua estrutura molecular e atômica para a investigação de todo tipo de material. Isso depende de um acelerador de partículas que tem em Campinas, na Unicamp, dentro do projeto Sirius. E esse acordo foi firmado entre o Centro Nacional de Pesquisas em Energias Materiais do Brasil, que fica na cidade de Campinas, e o Instituto de Física de Alta Tecnologia, uma organização da Academia de Ciências da China. O CNPq é responsável pelo projeto Sirius, uma das únicas 3 fontes de luz da 4ª geração síncrotron em operação do mundo. Veja como Campinas, portanto, é referência nesse tipo de estudo. A China tem 2 projetos de síncrotron em andamento para atualização para a mesma geração tecnológica brasileira. Teve uma cerimônia de assinatura na cidade de Campinas ontem. Estiveram presentes, entre outras pessoas, outras autoridades, o diretor-geral do CNPq, Antônio José Roque da Silva. A assinatura desse memorando de entendimento é a concretização das intenções manifestadas pelos 2 países na última visita do presidente Lula e também da ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, à China. Tema que nós, como repórteres, Tiago Prudente, quantas vezes já cobrimos visitas de autoridades ao projeto Sirius, aos laboratórios em Campinas. Ao que parece, agora pode de fato trazer um avanço nessa relação mais do que comercial, de avanço tecnológico e da ciência. O
Brasil, ele não pode ser apenas um país de exportação de matérias-primas. O Brasil tem gente muito inteligente e institutos de pesquisa muito capazes de colocar também a ciência como uma das suas prioridades. Para isso é preciso ter investimento, né, Tiago? Exatamente, é preciso ter investimento e ultimamente o Brasil tem exportado muito cérebros, né, mentes para fora do país, porque aqui não há estrutura para que elas possam trabalhar e aí acabam indo para outros países. O Sirius é um avanço e tanto, inclusive tive no Sirius há pouco mais aí de um mês para ver agora funcionamento das ilhas de pesquisa, ali, das linhas de pesquisa, que são as linhas de luz de pesquisa do Sirius, só para o pessoal entender, parece um estádio de futebol do lado de fora, é redondo, porque a luz precisa circular para sair nas linhas de pesquisa, e cada linha de pesquisa é para uma questão específica. Então, para ficar claro, é como se fosse um microscópio gigante, mas um microscópio que enxerga o que ninguém enxerga, e desse modo é possível fazer descobertas únicas e também resolver problemas que não foram resolvidos até hoje, desde a exploração de petróleo até as viagens para fora do planeta, porque ali é possível simular pressão, por exemplo, em um outro planeta. Dito isso, o Brasil é pioneiro porque no hemisfério sul do nosso planeta é o único do tipo. Então, e deve se tornar a luz mais brilhante, por isso chama Sirius, então tem uma potência, um potencial muito grande, o que acaba atraindo agora também os olhos de outros países, inclusive no último edital que foi aberto, muitos pesquisadores de fora do país se inscreveram para conseguir utilizar o Sirius. Sem dúvida nenhuma, um avanço que mostra que o investimento em ciência e tecnologia, mas o investimento para valer, faz sentido. O Sirius começou lá no início de 2012, se eu não estou enganado, a ser construído. E agora começa a ganhar força na prática. Então, para a gente ver como é importante o investimento em ciência e como ele traz de volta esse investimento para o país. Espero que esse seja um sinal positivo para que novos investimentos venham, né, Heitor? Se você tiver curiosidade de ver esse acelerador de partículas, o filme O Homem do Futuro, que tem Wagner Moura como um cientista que faz uma viagem no tempo, foi gravado na Unicamp e tem ali como um dos cenários justamente esse acelerador de partículas. E falando em relações econômicas entre Brasil e o mundo, Campinas realizou um evento no Instituto Agronômico de Campinas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, justamente para falar sobre a atração de investimentos internacionais no estado de São Paulo. Reuniu cerca de 130 pessoas, entre elas o prefeito Dário Saad, também Lucas Ferraz, que é secretário de Negócios Internacionais do estado de São Paulo, e conosco na linha nesse momento está a Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia e Inovação da cidade de Campinas. Secretária, muito obrigado por atender nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Gostaria que a senhora falasse um pouco do que foi discutido nesse evento e de que maneira Campinas pode se tornar essa cidade protagonista nesse desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar falando aqui com vocês hoje, todos os ouvintes. Olha, foi muito importante que nós trouxéssemos aqui, então, ontem, o nosso secretário de Negócios Internacionais do Estado de São Paulo, o Lucas Ferraz, porque ele já tem também uma experiência muito grande de ter trabalhado no governo junto com o ministro Paulo Guedes, trabalhava na área de relações internacionais, então ele tem um conhecimento muito grande. E era importante que nós o trouxéssemos, primeiro para mostrar o potencial da nossa cidade, obviamente, apesar dele já conhecer, né, sabe desse potencial, somos aí o 10º PIB do estado de São Paulo, aliás, do Brasil, né, o 10º PIB do Brasil, e o 2º PIB per capita aí do Brasil também. Então, é uma das regiões mais pujantes, que é a região que mais cresceu no estado de São Paulo, cresceu mais que o estado e mais que o Brasil. Então, era importante que nós pudéssemos mostrar tudo isso. Tivemos a oportunidade também de estar mostrando através
do Dr. Camilo Cremonês, que é o delegado da Receita Federal aqui na alfândega de Viracopos. Ele também mostrou os números de Viracopos. E então, com isso, ficar no radar da pessoa que representa o Estado de São Paulo em todas as missões internacionais, da possibilidade de trazer novos investimentos aqui para a nossa região, para a nossa cidade, verdadeiramente, né? Então, essas oportunidades que a gente espera ter, para isso a gente precisa mostrar aí as possibilidades que nós temos, né? Novas leis que nós implementamos aqui na cidade, trazendo aí oportunidades para mais empresas e, obviamente, para criar mais empregos. Tiago Prudente, na linha conosco, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Adriana Flose. Muito obrigado, secretária, por nos atender aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender, a gente sempre fala desse potencial de Campinas, o Aeroporto Internacional de Viracopos, a infraestrutura da cidade, a questão tecnológica e também a questão de mão de obra qualificada que a cidade forma. Mas como é que vocês veem essa chegada de empresas, principalmente investimento estrangeiro aqui na nossa região? Ele tem acontecido, ele tem acelerado, como é que está esse cenário na realidade? Porque eu sempre ouço muito falar do potencial de Campinas, mas eu queria saber na prática, esse investimento, claro que tem de empresas brasileiras também, mas esse investimento de fora, de empresas que quando optam, falam, vou para o Brasil, olham para Campinas e acabam escolhendo a região, tem acontecido? Olha, tem sim, a gente tem tratado disso, a agência que cuida disso é a Invest SP, e a gente tem atendido diversas empresas. Muitas vezes a gente acaba perdendo para outros países, né? As empresas, quando estão olhando para Campinas, estão olhando para o Brasil e escolhem a região de Campinas, mas a gente está concorrendo com outros países, então tem também a questão tributária, né, insegurança jurídica, isso faz com que muitas vezes elas façam, nós acabamos de perder uma empresa aí do Reino Unido que optou para fazer o investimento dela na Colômbia, entendeu? E não optou por investir aqui no Brasil, o investimento seria aqui na região de Campinas, nós ganhamos em diversos itens, né, a questão do hub logístico, as condições, na verdade, assim, olhando para a qualidade da mão de obra, mas a questão tributária brasileira, ela acaba sendo vamos dizer, um problema bastante grande, porque é difícil para a compreensão das empresas que muitas vezes vêm de outros países, né, como primeiro investimento. Mas nós estamos agora, por exemplo, temos uma indústria japonesa de alimentos que estamos negociando, eles querem uma área aí de perto de 100 mil metros quadrados, uma outra empresa chinesa de eletroeletrônicos que quer um barracão de 20 mil metros quadrados, o estabelecimento de uma outra grande empresa também de maquinários agrícolas que quer se estabelecer numa área de 500 mil metros quadrados. Então a gente faz esse atendimento, mostra as vantagens. E hoje o grande diferencial é que a gente tem uma lei de incentivos fiscais e essa lei, dependendo do valor do investimento, ele pode ter aí um benefício de até de 6 a 20 anos, né, de isenção de IPTU, e também, né, se ele é prestador de serviço, também o ISS dele, em vez de 5%, 2%, mas depende também, tem lá a qualificação dos quinais, que tem esse tipo de benefício, então tem toda a especificação da lei, mas são oportunidades importantes que a gente tem oferecido, não como guerra fiscal com outros municípios, não se trata disso, mas se trata de aumentar oportunidades aqui para o nosso município, trazendo empresas que muitas vezes a gente estava perdendo e para nós interessa trazer empresas de base tecnológica para cá. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, sobre esse evento que aconteceu em Campinas para discutir uma forma de investimentos internacionais chegarem ao estado de São Paulo e, claro, à cidade de Campinas. Secretária, muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho à senhora e toda a sua equipe.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e os ouvintes. Até mais. São 11 horas e 21 minutos. Olha, para a gente fechar esse nosso Manhã Bandeirantes, deixa eu trazer uma reportagem de um assunto que está gerando uma repercussão enorme a partir de um caso envolvendo um casal aqui da cidade de Campinas. É uma reportagem que o João Marcelo preparou sobre uma empresa antes denominada Hotel Urbano, agora chamado URB. Para você que não está sabendo o que aconteceu, um casal de Campinas está vivendo um verdadeiro pesadelo. É o casal Maria e Celso Tupinambá. Eles fizeram um pacote de viagem com tudo já teoricamente pago e resolvido para a viagem de comemoração dos 25 anos de casamento em Berlim, na Alemanha. Embarcaram no Brasil na sexta-feira, no dia 26, viajaram cerca de 15 horas, estava tudo confirmado por essa empresa URB, pagamento de passagem, hotel reservado, mas chegando em Berlim, chegando na Alemanha, eles descobriram que não estava reservada a estadia deles, a estada deles no hotel. E eles simplesmente não tinham onde ficar num país que tem outra realidade, num país economicamente muito diferente e com um dinheiro já programado para essa viagem. O João Marcelo conversou com o Celso Tupinambá e traz a seguinte informação: o governo suspendeu as vendas de pacotes de viagens com datas flexíveis dessa empresa. Reportagem agora na Rádio Bandeirantes Campinas. Imagine economizar, planejar e finalmente embarcar para a Alemanha com um pacote de passagens e reservas em hotéis. Aí, na chegada, descobrir que toda a hospedagem foi cancelada. Foi o que aconteceu com o Celso. Porque nós estamos muito nervosos, sem dinheiro e não deu para curtir nada. Se a gente soubesse que não teria hotel, obviamente que não embarcaríamos. Na Itália, uma situação parecida. O hotel tá me levando pra polícia porque a URB não pagou. Tá? E eu não tenho dinheiro para pagar minha reserva. Como é que eu vou ficar? Falei pra moça que eu ia dormir no hall de entrada e ela disse que eu não podia. Esses casos são exemplos das dezenas de milhares de reclamações feitas contra a URB nos últimos meses. Agora, a Secretaria Nacional do Consumidor suspendeu a comercialização de pacotes de viagem com datas flexíveis. Questionada sobre qual a porcentagem desses pacotes sobre o total de vendas, a URB não respondeu. No início do mês, a URB já tinha se comprometido a adotar medidas para respeitar os direitos do consumidor. Agora, com a suspensão, ela só poderá retomar a venda dos pacotes com data flexível quando apresentar um plano concreto de resolução dos contratos em vigor. O pacote de data flexível é uma ideia que oferece um tipo de oferta de um pacote super promocional para os consumidores, mas passando um risco de que pode ter algum problema quase às vésperas de quem estiver embarcando. O que se alega por parte do casal é que em momento nenhum falaram que tinha qualquer problema. Se eles soubessem, teriam cancelado a viagem. Mas é um caso que ganha notoriedade, Tiago Prudente, e que faz com que isso chegue ao Ministério da Justiça, porque é algo que envolve os brasileiros que estão nesse momento com dificuldades fora do país e que faz com que também o consumidor fique em alerta para esse tipo de negociação, para esse tipo de viagem. Não sei se você já optou alguma vez por esse tipo de pacote, mas eu particularmente tenho um pé atrás. E olha, eu acho que mais de um pé e meio atrás. Eu tenho 2 pés atrás. Eu nunca comprei com esse tipo de pacote. Eu fico sempre um pouco preocupado, até porque também eu não consigo me programar com muita antecedência. Você conhece bem como é a nossa rotina, então fica um pouco mais difícil. Mas isso não é o primeiro problema envolvendo, é o antigo Hotel Urbano. Para quem não conhece, a gente está falando URB, mas é o antigo Hotel Urbano. Eles só mudaram de nome. Inclusive, esse não é um problema novo, é um problema já recorrente, já tiveram outros casos. O presidente da empresa acabou viralizando em um vídeo que ele acabava maltratando um cliente que ligou para reclamar. Então é uma situação realmente delicada e que é preciso de uma intervenção do Estado, nesse caso, para avaliar o que está acontecendo. Porque senão a gente vai ver
casos sendo repetidos todos os dias, de brasileiros com passagens compradas, que chegam nos locais e não tem hotel. E é uma situação complicada. Imagina só você num país estrangeiro, sem hospedagem, muitas vezes você vai com o dinheiro contado, sem ter o dinheiro para pagar essa hospedagem porque seu hotel não foi reservado. É uma situação muito preocupante. Essa empresa precisa sim ser autuada pelo governo brasileiro, porque não é o primeiro caso e, pelo que tudo indica, parece que não vai ser o último. E uma última informação que acaba de subir no portal bandmulti.com.br, onde você confere as principais notícias da região metropolitana de Campinas. 3 homens são presos, flagrados pela Polícia Militar fazendo roubo de uma carga de cigarro avaliada em R$90 mil. Isso foi na cidade de Hortolândia, no bairro Orestes Húngaro, e 2 deles foram detidos. 2 presos, um terceiro foragido, os 3 flagrados nessa situação. Mas um não responde apenas pelo roubo de carga, porque tentou subornar os policiais com o pagamento de R$100 mil. A equipe da PM fazia patrulhamento quando viu suspeitos realizando esse roubo de carga. Uma van estava parada e houve ali a abordagem à vítima. Quando perceberam a presença dos policiais, entraram no carro, saíram em alta velocidade. Perseguição só terminou porque teve um acidente. Eles bateram num carro que estava transitando na via. Na tentativa de fugir a pé, 2 deles foram presos. E um tentou oferecer essa quantia. Então, além do crime em flagrante do roubo, ele também vai responder por corrupção ativa e por receptação de veículo, porque o carro que eles estavam usando para fugir também tinha queixa criminal. Tiago Prudente, voltamos amanhã aqui no microfone da Rádio Bandeirantes a partir das 10 horas, logo depois do Jornal Gente. Um grande abraço para você, Tiago. Um abraço, Heitor, e eu deixo aqui a minha homenagem ao Sérgio Ricardo, o Serginho, que infelizmente nos deixou, foi muito tempo operador da Rádio Bandeirantes de Campinas. Eu deixo aqui a minha homenagem, porque é a primeira vez que eu participei da Rádio Bandeirantes, apresentando o jornal Primeira Hora Regional, foi com ele no comando da mesa. Então fica aqui os meus pêsames, os meus sentimentos aos familiares e a minha homenagem a essa pessoa que fez parte da história da Rádio Bandeirantes de Campinas. Ele era ranzinza, implicante, mas era uma pessoa com um coração enorme e sem dúvida nenhuma, e um profissional excepcional que adorava fazer rádio, vai fazer muita falta. Sérgio Ricardo Domingues, que trabalhou no Grupo Bandeirantes de Comunicação, faleceu ontem, uma pessoa muito querida aqui dentro do grupo. Não tive oportunidade, prazer de trabalhar junto, mas claro que todos aqui se solidarizam com a família, com os amigos, com os vizinhos da comunidade no DIC em Campinas. Deixa familiares e amigos Sérgio Ricardo Domingues nossas homenagens também a esse nome que fez parte da história da Bandeirantes Campinas. E amanhã tem mais, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, Carlos Henrique comanda o Nossa Área com o noticiário esportivo de Campinas e também do futebol brasileiro. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.